Olá, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez a língua portuguesa, eu, professora Renata, conduzirei essa aula com vocês. O nosso assunto de hoje é bem interessante, ao mesmo tempo gera muitas dúvidas na cabeça do bom falante, do bom entendedor da língua portuguesa e aquele que está sempre estudando a melhor maneira de se comunicar. E o assunto é concordância verbal, ok? Vamos comigo. Mas o que é mesmo a concordância verbal? A concordância verbal trata-se da relação estabelecida harmonicamente falando, entre o sujeito e o verbo da oração. Isso quer dizer o quê? Se o sujeito está no singular, obviamente o verbo deve estar no singular. Se o sujeito está no plural, obviamente o verbo deve estar no plural, ok? E que sujeito é esse que a gente se refere? O nome ou a pessoa verbal, que são os 6 pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só para você se lembrar, tá bom? Então, temos sempre que ter em mente que essa concordância verbal ela representa um dos aspectos bem norteadores da nossa gramática. Você deve respeitá-lo, você deve entendê-lo e praticar da melhor forma possível. É fácil? Não, não é fácil, não é do dia para a noite que a gente entende bem esse assunto. Mas com a prática, com o estudo das regras, as noções exatas, como as regras devem ser aplicadas, isso vai ficando cada vez mais claro no nosso raciocínio, tá bom? E é assim que eu trouxe para que a gente pudesse refletir hoje nessa aula. Então, exemplos práticos. Vejam aqui comigo. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então, eu adoro. Sujeito eu, verbo adoro. Concorda o singular, singular no verbo. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Então, elas adoram. Sujeito no plural, verbo no plural. Assim também são os nomes, que funcionam também como sujeito nas orações. Vejam, Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva, 2 pessoas, portanto, verbo no plural. Ficou claro? Isso, no dia a dia, pode se tornar muito confuso, porque há regras para que isso possa acontecer de forma harmônica e correta segundo a gramática. Trouxe aqui uma charge para que você pudesse perceber. Uma pessoa que certamente está fazendo uma entrevista de emprego responde ao seu entrevistador: é 2 horas. Será que está correto? Correta essa expressão, essa resposta? Claro que não. Olha o que ele teve como resposta. Que pena, você foi desclassificado. Ou seja, a falta de noção com a concordância verbal desclassificou esse candidato. Então vejam que situações cotidianas também nos pregam peças. Então, vamos às regras. Regras para os sujeitos simples. Quando o sujeito for coletivo, ou seja, uma palavra que indica um sujeito coletivo, o verbo deve estar sempre no singular. Exemplo, a multidão ultrapassou o limite. A multidão, sujeito coletivo, o verbo, portanto, no singular, ultrapassou. Porém, quando esse sujeito coletivo for especificado, esse verbo ele pode ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Fica a critério do falante ou de quem escreve, tá? A informação. Então, é uma questão de estilismo. A gramática nos dá essas 2 formas, nos permite essas 2 formas. Então, a multidão de fãs ultrapassou o limite ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite, certo? Outra situação quando o sujeito for simples. Os verbos, os coletivos partitivos, quando a palavra representar um coletivo partitivo. Como assim? Quando tiver as seguintes expressões: a maioria de, a maior parte de, grande número de. Então veja o exemplo do que eu estou falando em regra. Grande número dos presentes se retirou. Eu posso utilizar tanto no singular quanto no plural o verbo. Grande número dos presentes se retiraram. Entendido? O exemplo foi bem claro. Outra situação, também com expressões que destacam quantidade e atitudes. Por exemplo,
Expressões como mais de, menos de e cerca de, neste caso, o verbo vai concordar com o numeral. Então, veja o exemplo. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Ou mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Então, duas, mais de uma, concorda o numeral. Então, o verbo chegaram. Uma mulher quis. Então, concorda com o numeral. Certo? Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo, porém, vai para o plural. Observaram que as regras às vezes confundem a gente quando nós vamos falar ou escrever, porque a fala é muito dinâmica, muito rápida, então às vezes essas regras nos fogem. Então é muito interessante recorrer à gramática quando tivermos dúvida. Então, um exemplo do que eu acabei de dizer dessa exceção. Mais de uma professora se abraçaram. Então, mais de uma professora, ou seja, algumas pessoas, professoras, mulheres, se abraçaram. Então, quando indica que é simultâneo e recíproco o ato. Então, o verbo vai para o plural. Quarto caso, no caso de sujeito simples. Quando os nomes próprios, há nomes próprios, a concordância deve ser considerada com a presença ou não de artigos. O que isso quer dizer? Veja o exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Os Estados Unidos, lá, daquele do Trump, não mais do Trump, né? Os Estados Unidos influenciam o mundo. Então, veja, se tiver o os, vai para o plural. Se não tiver o artigo, fica no singular. Meio complicado, né? Eu, falando estilisticamente, prefiro a primeira forma. Fica mais claro e não me induz ao erro. Então, você fica da melhor forma que lhe aprouver escrever, mas que saiba da regra, tá bom? 5. Quando o pronome relativo que concordar com o antecedente, eu tenho que levar o verbo para o singular. Então, fui eu que levei. Foste tu que levaste. Então, eu levei, tu levaste, ele levou. Então, olha a concordância do verbo com o pronome. Não tem como errar se você souber conjugar o verbo. Esse é o mistério. Tá bom? Vê como é que a gramática ela casa todas as circunstâncias? Então, é uma junção de fatores que você deve cada dia mais se aprofundar. Quem gosta e quem não gosta, porque é o nosso idioma. Quando o pronome relativo quem estiver lá, o pronome deve ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente quem. Mesmo raciocínio, tá bom? Mas nesse caso, o quem refere-se sempre a pessoas e o que pode ser a coisas, lugares. Fica bem claro isso aí. Coisas do pronome relativo. Lembre-se lá da gramática. Fui eu quem afirmou, certo? Ou fui eu quem afirmei. Então, vai concordar com o que tiver antes e o tempo verbal que melhor lhe aprouver aí, tá bom? Expressão como um dos que. Esse é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no plural, no singular. E é aí que mora o perigo, porque pode te confundir e você achar que está errado e não está. Exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu, ou ele foi um dos que mais contribuíram. Os dois estão corretos, tá bom? Desde que a expressão usada que antecede seja um dos que. Certinho? Agora, as regras do sujeito composto são várias, são 15. Então, eu vou falar aqui as mais recorrentes de erro, tá bom? E depois vocês acessem a plataforma para que possam tirar essas dúvidas mais ali, rever a aula ou estudar mais sobre isso, fazendo suas pesquisas e consultando seu livro didático. Vamos lá. Sujeitos formados por sinônimos. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. O que isso quer dizer na prática? Olha aqui o exemplo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Não são duas palavras que compõem o sujeito? Então o verbo vai concordar. Entretanto, eu também posso utilizar assim. Preguiça e lentidão destacou.
fazendo remissão aqui apenas a palavra que está mais próxima, que também está certo, que é lentidão. Então, as duas formas estão corretas, tá bom? Sujeitos formados por sinônimos. Preguiça, lentidão, quer dizer o mesmo contexto, o significado. Certinho? Quando o sujeito for formado por palavras em graduação ou enumeração. Este é mais um dos casos que tanto o verbo pode flexionar para o plural, ou como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Outro exemplo básico. Um ano, um mês, uma década de poder não supriu a saúde. Então, vejam, graduação, né? Mês, ano e década. Então, você pode usar tanto no plural quanto no singular. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, como eu, tu e Cássio, só chegaremos ao fim da noite. Jair e eu conseguimos, então vai concordar com a pessoa, e nesse caso vai sempre para o plural. Sujeitos ligados pela expressão alternativa ou, né, vai concordar com o elemento que o sujeito coloca. Então, doces ou chocolates desagradaram. A menina ou as meninas esqueceram. Laís, nesse caso aqui, uma alternância eliminando, né? Laís ou Elisa ganhará, porque é uma ou outra. Então, nesse caso, vai para o singular, tá bom? Ligados pelo nem, também propõem a exclusão. Nem chuva, nem frio são bem-vindos. Então, as duas, no caso, vão para o plural. O verbo propõe, o verbo vai para o plural, né? Os sujeitos ligados à partícula com e semelhante à ligação e, o verbo também vai para o plural. Exemplo, o ator com seus convidados chegaram às 9 horas. Mas quando com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. Então, o pintor, com todos os seus auxiliares, resolveu mudar a data de exposição. Aqui eu sugiro que você recorra um pouco mais às noções do uso da partícula com, tá? Dessa expressão com, que ela propõe algumas dúvidas, e você recorre lá, e nesse momento não tem como a gente especificar aqui, tá bom? Sujeitos ligados não só, mas também, tanto quanto, não só, como, os verbos vão para o plural, concorda com o núcleo mais próximo. Então, tanto Rafael como Marina, é o exemplo, participaram da amostra. Tanto Rafael como Marina participou da amostra. Então, os dois casos podem ser usados, tanto no singular quanto no plural. A partícula C, cuidado com isso, tá bom? Cai muito em vestibular, muito em provas. A partícula C, quando ela é partícula passivadora, leva o verbo para a voz passiva. O verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Veja, construiu-se uma igreja. Construíram-se novas igrejas. Então, quem é o sujeito da oração? Nova igreja, tá? Porque ela está na voz passiva. Igrejas foram construídas. Então, a igreja foi construída. Então, concorda com o sujeito. Verbos impessoais também. Muito problema com erro aí. Principalmente nas provas. As pessoas falam muito erradamente, tá? Equivocadamente. Os verbos impessoais são sempre utilizados e conjugados nas terceira pessoa do singular, tá bom? Então, veja aí. Havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudança, tá bom? Então, mais uma regra que não deve ser esquecida. Seguido, sujeito como utilizando as partículas tudo, nada, ninguém, nenhum e cada um. Neste caso, o verbo sempre no singular, como você pode ver. Sujeitos ligados por como, assim como, bem como. Locuções, entre outros, verbos no singular. Em outros casos, verbo no plural. Espero que você depois acesse e reveja essa explicação. Verbos dar, soar, bater, mais a ligação de hora, também concorda com o sujeito, é o caso lá da charge do início, tá? Indicações de data também concordam com o sujeito, com a indicação numérica.
E os verbos no infinitivo. Tem alguns casos que depois eu sugiro que você recorra a esta aula revendo essas explicações e os exemplos. Tá bom? Então, na atividade que eu proponho, bem simples, olha só esse cartaz. Observe essa faixa, uma determinada escola produziu para expor em frente ao colégio, depois responda a questão. Há um erro de concordância verbal aqui, pessoal, empregado nessa faixa. Vocês já entenderam qual é? Onde está esse erro? Então, veja aí, estão aberta a matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Onde está o problema aí? Exatamente aqui, ó. Deveria estar assim, estão abertas as matrículas, tá bom? Porque o sujeito deve concordar com o verbo e vice-versa. Então, algumas situações também, como essa daqui que foi publicada no vestibular da Universidade Federal do Paraná. As aulas começaram quando batem, bateram, batiam ou bate 8 horas. Nessa loja, consertam-se ou conserta-se ou consertar-se-ão relógios de parede. Ontem havia, houve, houveram ou haverá ótimos programas de televisão. Qual é dessas opções que responde? Essa daqui, galera, ó. Batem, consertam-se e houve, baseando-se nas regras que a gente viu há pouco. Tá bom? Então, eis aqui uma explicação muito breve, muito rápida das regras principais sobre concordância verbal. Espero que você, mesmo que rapidamente, tenha entendido bastante coisa, reveja a plataforma, faça as atividades propostas e consulte a gramática quando sempre você tiver dúvida. Um abraço e até a próxima.